Vamos dar sequência à resolução da prova de macroeconomia da ANPEC, 2019. Agora, a questão número 8. E como vocês podem ver, modelo Mundell-Fleming e SLM-BP. Então, repara, considere o modelo Mundell-Fleming aplicado às economias pequenas, ou seja, é o ISLM-BP com perfeita mobilidade de capitais ali, Enfim, avalie como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. O aumento de tarifas de importação tem um efeito positivo sobre o produto em uma economia com regime de câmbio flutuante. Nota, então o regime de câmbio flutuante, aí o governo foi lá e colocou tarifas de importação. Bom, se você colocar tarifas de importação, na verdade, qual vai ser o efeito? Como é que eu vou representar esse tipo de coisa aqui, Ou seja, importar agora ficou mais caro. Então você vai desviar a demanda, antes, de não residentes para a produção doméstica. Consequentemente, a curva S se deslocando para a direita. É assim que você representa isso. Agora, a questão aqui é o resto. Vamos lá. Dada a introdução de tarifas de importação, isso aumenta a demanda pela produção doméstica. O aumento da demanda pela produção doméstica tende a aumentar o produto. O aumento do produto aumenta a demanda por moeda. Isso pressiona a taxa de juros para cima. Conforme a taxa de juros sobe, com perfeita mobilidade de capitais, você começa a ter entrada de capitais. Essa entrada de capitais tende a apreciar a taxa de câmbio, e o regime de câmbio é flutuante. Então a taxa de câmbio se aprecia. E, consequentemente, as exportações líquidas diminuem e a curva IS1 acaba voltando para IS0. Consequentemente, qual vai ser o efeito sobre o produto? Nenhum, após a taxa de câmbio se apreciar. Então, consequentemente, um aumento nas tarifas para importação tem um efeito positivo sobre o produto em uma economia com regime de câmbio flutuante? Não. Porque, inicialmente, o produto tenderia a aumentar, mas com a entrada de capitais e a apreciação do câmbio, as exportações líquidas acabam caindo. Ou seja, e o produto que era Y0 continua sendo Y0. Então está lá. Na prática, isso é a mesma coisa que se você fizesse o seguinte. Qual o efeito da política fiscal com câmbio flexível e perfeita mobilidade de capitais? A apreciação do câmbio. Simplesmente aqui você começou com o deslocamento da curva S acontecendo por conta da introdução de tarifas de importação e não do aumento do gasto do governo. Mas, enfim, é a mesma coisa. Aqui tudo que eu disse. Então, repara, o produto não se altera. Então, por isso, falso. 1. O aumento na demanda, tanto doméstica como a externa, resulta em um aumento no produto doméstico e uma piora no saldo da balança comercial. De jeito nenhum, Repara, se você tiver um aumento da demanda doméstica, isso é uma coisa. Se você tiver um aumento da demanda externa pela produção doméstica, isso vai aumentar a demanda pela produção doméstica através de um aumento das exportações, através da melhoria do saldo comercial. Tentando organizar melhor, o caso de demanda externa, você pensar no seguinte, suponha que a economia mundial passe a crescer a uma taxa mais elevada. E aí, por isso, ou seja, o Brasil começa a exportar mais. Você vai ter uma maior demanda sobre a produção doméstica por estar exportando mais, o que melhora o saldo comercial. Já se fosse um impulso pelo lado da demanda doméstica, o aquecimento da economia ia aumentar as importações e deteriorar o saldo comercial. Então é diferente. Aqui. Ou seja, um aumento da demanda doméstica proporcional para o aumento da demanda externa está aumentando a demanda doméstica por conta de você exportar mais, melhora o saldo comercial. Então é diferente. 2. Em uma economia com regime de câmbio flutuante, perfeita mobilidade de capitais, uma redução nos impostos provoca uma apreciação cambial estimulando a economia. Repara, é igualzinho ao item 0, como eu disse para vocês.
seja, a questão aqui é a seguinte: se você tiver uma redução dos impostos, é uma política fiscal expansionista, deslocar com o viés para a direita. De resto, vai ser tudo igual ao que você teve no item 0, simplesmente por uma razão diferente. Ou seja, dado o corte nos impostos, isso aumenta a renda disponível, vai aumentar o consumo, né? Consequentemente, a curva S vai se deslocar para a direita. Política fiscal expansionista. Ou seja, o aumento da demanda vai aumentar a produção. O aumento da produção ou renda pressiona a taxa de juros para cima. A elevação da taxa de juros, né, vai dar entrada de capitais, com perfeita mobilidade de capitais. Isso aprecia a taxa de câmbio e reduz as exportações líquidas. E o produto volta para Y0. Logo, ou seja, em uma economia com regime de câmbio flutuante, perfeita mobilidade de capitais, uma redução dos impostos provoca uma apreciação cambial. Verdade. Estimulando a economia? Não. Né? O que está errado aqui é o estimulando a economia. A apreciação do câmbio reduz as exportações líquidas. Né? Então, consequentemente, é isso que está errado ali. Tudo que eu disse aparece aqui. Então, ou seja, o câmbio se aprecia, né, e o produto não se altera. Né? Isso não vai estimular a economia. 3. Em uma economia com câmbio flutuante, perfeita mobilidade de capitais, a política monetária provoca uma depreciação cambial aumentando o produto. Agora sim. Se você utilizar a política monetária expansionista, empurra a taxa de juros para baixo. Você vai ter fuga de capitais. Maior demanda por moeda estrangeira. O câmbio se desvaloriza. A desvalorização do câmbio aumenta as exportações líquidas. Aumenta a demanda de não residentes pela produção doméstica e aumenta o produto. Não é isso? Então, o efeito da política monetária é com câmbio flexível e perfeita mobilidade de capitais. Olha lá. Utilizei a política monetária expansionista. Curva LM se desloca para a direita. Conforme a taxa de juros começa a cair, né, você vai ter maior demanda por moeda estrangeira. Ou seja, o câmbio se deprecia. Consequentemente, isso vai aumentar as exportações líquidas. Maior demanda por moeda, maior demanda de não residentes pela produção doméstica, o que aumenta as exportações líquidas. Né? Consequentemente, aumenta o produto. Então, ó, em uma economia sob regime de câmbio flutuante com perfeita mobilidade de capitais, a política monetária expansionista provoca depreciação cambial, sim, dada a fuga de capitais após a queda na taxa de juros, aumentando o produto, sim, pelo aumento das exportações. É verdade. Né? Tem aí nada demais. Tudo que eu disse, aqui. Depois o item 4. Em uma economia sob regime de câmbio flutuante, com perfeita mobilidade de capitais, políticas fiscais expansionistas que deterioram o superávit orçamentário fazem com que os títulos domésticos fiquem relativamente menos atrativos que os títulos estrangeiros, provocando uma depreciação cambial. Falso. Lembra do item 0 que a gente fez? Lembra do item 2, que era política fiscal, mais especificamente, né? Se eu usar uma política fiscal expansionista, seja cortando impostos, seja aumentando gastos, você não pressiona a taxa de juros para cima. Consequentemente, você não vai ter entrada de capitais. Consequentemente, você vai apreciar a moeda doméstica. Né? Então, consequentemente, está lá. Né? Ou seja, né? Elevação da taxa de juros. Né? Os títulos domésticos agora oferecem uma remuneração maior. Por isso, você vai ter entrada de capitais. Maior oferta de dólares, maior demanda por reais para comprar títulos aqui cuja taxa de juros é mais alta, o que vai apreciar a taxa de câmbio, não depreciá-la. Então está lá. Maior oferta de dólares, maior demanda por reais, entrada de capitais. Isso aprecia a taxa de câmbio. A gente viu isso no item 2. Né? Então, consequentemente, falso. Então, com isso, matamos a questão número 8, né? Que versa sobre o ISLM. O ISLM é sempre mais tranquilinho de fazer. Né? E aí depois, ou seja, na próxima faremos o quê? A questão 9, que eu já vi aqui, que versa sobre crescimento econômico. Né? Enfim. Então, meus caros, depois faremos a questão 9. Bons estudos para todos e até a próxima.